Bom, então, meu nome é Gustavo Amaral. Eu vou apresentar o trabalho sobre a NR35, desenvolvido por Gustavo Amaral Nogueira e Giovanni Costa de Sena Júnior. Bom, assim como diversas atividades que envolvem risco ao trabalhador, o trabalho em altura apresenta um perigo de queda e é classificado para alturas maiores de 2 metros em relação ao nível inferior. Segundo o Ministério da Economia, quedas apresentam cerca de 20% dos acidentes fatais na construção civil brasileira. A NR35 foi criada para atender os requisitos mínimos de segurança e, assim, produzir medidas de proteção à vida dos trabalhadores em questão. A NR35 tem como principais objetivos padronizar procedimentos de segurança, reduzir acidentes e fatalidades, garantir a capacitação e a qualificação e planejar ações e resgates eficazes. A norma adota uma hierarquia de risco, priorizando as medidas coletivas, que são os EPCs, ao invés de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. EPCs são equipamentos de proteção coletiva. Bom, e ela exige também a fiscalização e o planejamento. A NR35 estabelece como trabalho em altura qualquer atividade acima de 2 metros com risco de queda em relação ao nível inferior, sendo necessária pontos de ancoragem. São exemplos de atividade em altura: telhados, estruturas metálicas, torres, andaimes, fachadas e plataformas elevadas. São utilizados nesse tipo de trabalho as seguintes estruturas de acesso: escadas, móveis e fixas, plataformas aéreas e andaimes tubulares. Ao iniciar uma atividade em altura, é obrigatória a análise de risco. Exemplos do que se deve ser analisado são o clima, se há eletricidade no local, se há desníveis no local, se há bordas disponíveis ao trabalhador. Bom, para tanto, é necessário aplicar a proteção ao trabalhador, de preferência eliminando ou substituindo o risco. É necessário ter o controle administrativo do local da obra, onde só entra quem é permitido, e é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, os EPIs. Então, são exemplos de medidas protetivas para tais atividades: a instalação de guarda-corpo, que entra com um EPC, e procedimentos operacionais claros, por exemplo, o controle administrativo. Os EPIs são obrigatórios para atividade em altura, determinado pela NR35. São eles os seguintes: cinto do tipo paraquedista, talabartes com absorvedor de energia, conectores e mosquetões e dispositivos de ancoragem. Os EPCs recomendados pela norma são guarda-corpos, plataformas seguras, linhas de vidro horizontal, redes de segurança. Os EPCs são mais enfatizados pela norma e devem ser priorizados sempre que possível, pois protegem mais de uma pessoa simultaneamente. Para garantir a segurança, a ANR exige registros contínuos. São estes: checklists de inspeção, que devem ser feitos antes de cada atividade, a permissão de trabalho, que é o documento que autoriza a execução da tarefa e se dá um maior controle administrativo, registros de comunicação interna, que se dão por meio de briefings, alertas e avisos. A norma pede que a segurança seja mantida com fiscalização constante, e para tanto se utiliza de visitas regulares de segurança, auditorias internas e externas, e ações corretivas imediatas com relatórios de causas, medidas tomadas e prazos de resolução. A NR35 exige treinamento inicial de no mínimo 8 horas, e neste deve conter conteúdo legal e normativo, identificação de riscos, técnicas de uso de EPIs e ancoragem, simulações práticas, procedimentos de emergência e resgate. E o instrutor que vai ministrar esse curso deve possuir a certificação da NR35, o curso de instrutor e, no mínimo, 12 meses de experiência. A formação adequada reduz o risco de acidente em trabalho e aumenta a confiança do operário. Bom, ao final do treinamento, é necessário aferir se o conteúdo foi realmente aprendido e absorvido pelo trabalhador. Além disso, o treinamento garante que o operário esteja sempre apto para exercer sua função. Para isso, é necessário uma avaliação obrigatória que contém uma prova teórica, onde o trabalhador deve ter no mínimo 70% de pontuação nessa prova, um teste prático e um registro documental. É necessária a requalificação de tempos em tempos, no caso a norma exige a cada 24 meses, ou em certas situações, quando, por exemplo, houver uma mudança de função e de equipamentos,
ou após o trabalhador quase sofrer quedas ou incidentes, ou após atualizações da norma. A norma NR35 é essencial para proteger vidas, reduzir acidentes, aumentar a produtividade e fortalecer a cultura de segurança. Para segui-la, é necessária a integração de fatores-chave, como planejamento, treinamento, equipamentos adequados e a fiscalização contínua. Então é isso. Muito obrigado.